Olá, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Vamos chegando. Hoje a gente tá aí com um tema, né, diferente, que é a medicina germânica aplicada em animais. E hoje eu vou estar com uma convidada muito especial, né, que é a nossa aluna Cris. Já faz muito tempo que eu conheço ela, né, que a gente tem esse contato e ela tá tendo resultados incríveis. Então eu tenho certeza aí que vai ajudar muitos de vocês também. Então vamos aproveitar, né, e marcar aí se você conhece um médico veterinário, né, uma médica veterinária, coloca aqui, marca, manda essa live para essa pessoa, porque é muito importante, né? Hoje a gente sabe que os animais, né, sofrem muito, ainda estão em sofrimento devido à falta de conhecimento também, né, por parte desses profissionais com a medicina germânica, tá? Então envia para todo mundo aí que você lembra, né? Se você tem um animalzinho, enfim, se você tem um animalzinho, né, e o profissional cuida desse animal, então vamos lá, vamos mandar para ele essa live, tá? Gente, deixa eu ver se a Cris está aqui já. Cris, se você estiver aí, solicita a sua participação, tá bom? Vamos ver se ela já entrou. Oi, Cris. Vamos lá, vamos ver se pode solicitar, Cris, para você participar, que aí eu já te aceito aqui, você já entra para falar comigo, tá? Aí, ó, vamos ver. A Cris aqui para falar um pouquinho com a gente. Oi, Oi, Cris! Tudo bom? tudo bem, Marina? Ai, que delícia estar aqui! Queria tanto, que bom que Finalmente, deu né? certo! Finalmente! Nossa, há anos, Finalmente! né? Que é pra mim fazer uma live com a Cris, né? Que a gente Sim, fala, não, vamos fazer. Aí nunca sai a live nunca dá. e vai passando o tempo. Mas Sim, olha, Cris, já te agradeço, né, por você estar aqui conosco. Então, tu sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, né? E eu tô super feliz mesmo, assim, com todo o teu crescimento. Você é uma pessoa, né, merecedora de todo o sim. sucesso que tá tendo, porque, gente, realmente, assim, a Cris faz as coisas com amor e ela ajuda de verdade. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, né, pela causa que você luta, viu, Cris? Porque não é qualquer profissional, né, que trabalha como você Sim. trabalha, enfim, com todo amor, com todo carinho. Então, fica aí a minha admiração por você, tá? Obrigada, Marina, obrigada mesmo. E assim, eu falo para todo mundo que a medicina germânica, e através de você, mudou a minha maneira de praticar a medicina veterinária. Então, foi assim, a grande virada de chave da vida, assim, porque até então eu já trabalhava com essa parte mais integrativa, através da acupuntura, da microfísio, só que ainda faltava um algo. E quando a medicina germânica entrou, parece que assim, ó, clareou. É muito bom, porque o que acontece? O animal não fala da maneira como a gente fala. Então, quando a gente tem um sintoma, o sintoma destrincha pra gente a questão, né? Então, assim, fica muito fácil. Não muito fácil, mas facilita muito para o veterinário, para o tutor, né? Então, assim, é muito legal poder associar. Eu falo para todo mundo, eu não consigo não trabalhar com a medicina germânica. Eu posso fazer um atendimento só de medicina germânica, mas eu não consigo fazer nenhum outro atendimento meu sem ela estar inclusa. Não tem como. Olha, que interessante, né, Cris? E você tá formada e que você começou a atuar há quanto tempo, Cris?
Na medicina germânica? Na veterinária. Na veterinária, Como, tá. é. Eu me formei em 2005. E aí, logo que eu me formei, eu montei uma clínica convencional. Eu queria castrar os animais e tal. Montei uma clínica no meio da favela do Heliópolis. A gente fazia, em média, 400 castrações por mês. Era, assim, uma correria. Assim, era muito legal. Aí eu conheci a acupuntura. E aí eu falei, acho que isso faz mais sentido para mim. E aí eu entrei para esse mundo da reabilitação, através da acupuntura, da fisioterapia. E aí conheci a micro. E na micro fala-se muito da medicina germânica. Né? Eles podem não falar que usa, mas usa, porque é muito parecido, né, Marina? Então, quando você tem o conhecimento da germânica, a micro flui. Em especial nos bichos que, né, nos animais, nas crianças, eu acredito que tenha também associar a germânica com a micro faz muita diferença. E aí eu fui seguindo assim, mas eu já trabalhava na reabilitação, já tinha esse olhar, mas a chave mesmo foi a medicina germânica. Que legal, Cris. E o que tu acha, né? Hoje em dia, né? Assim, por exemplo, eu tinha, né, o meu cachorrinho e até quando o Zion, né? O Zion era um pug e ficou conosco 13 anos, né? E a Cris super nos ajudou também ali quando ele adoeceu, né? E na verdade eu tava passando por uma grande crise, né, Cris? E o Zion, eu acredito que respondeu com essa crise, né? Então, a gente já entra aí em um assunto tão grande, assim, né? Tão intenso que é o quanto os animais respondem também por seus tutores, né? E muitas vezes a pessoa, o profissional que está tratando ali dos animais não tem essa visão, né, Cris? Fala um pouco, assim, sobre essa diferença, assim, sobre o que está faltando aí, né? Sim. Fala aí você, do teu coração. O que me atraiu para microfisioterapia e, por consequência, para a medicina germânica e depois para as constelações foi, de fato, ir percebendo durante os atendimentos da fisioterapia, da reabilitação, porque assim, quando você é físio, né? Então você sabe que você acaba tendo um contato muito próximo com o cliente, com o seu paciente ali, porque vai toda semana, mais de uma vez na semana, então você acaba até às vezes fazendo parte da família, porque você se integra muito com eles. Então, através da acupuntura e da físio, eu ia ficando cada vez mais próxima dessas famílias. E aí eu comecei a perceber essas correlações. Nossa, o cachorro manca da perna direita, a pessoa manca da perna direita, a pessoa tem diabetes, o cachorro tem diabetes. Aquilo começou a... Tem alguma coisa aí. Só que eu não conseguia atuar nisso. Aí eu descobri a micro, só que daí a micro, por eu ser veterinária, eu só fazia nos animais. E o que me chamava muita atenção, eu estava fazendo a microfisioterapia nos bichos e as pessoas começavam a chorar de soluçar, assim, tipo, você está falando da minha vida, você está falando da vida da minha mãe, você está falando da vida do meu... Eu falei, gente, como assim? Aí eu descobri você com a medicina germânica e falei, pronto, agora eu consigo trabalhar no todo mesmo, porque daí com a medicina germânica eu consigo atender a família, né, e não só o animal. E de fato, a gente percebe cada vez mais essas correlações. Então, eu até fiz uma live recente com um psicólogo muito famoso e que trabalha há muitos anos com a psicologia e com as constelações. E foi muito interessante, assim, porque logo que ele começou a falar, ele falou, olha, eu imagino que trabalhar com animais seja mais ou menos como trabalhar com as crianças. Para que os resultados da criança aconteçam, os pais precisam estar dispostos. E aí ele falou, eu não consegui. Eu falei, com criança eu não vou trabalhar. Por quê? Porque às vezes você fica... E o pai fala, não, o problema é do filho, eu não quero mexer nisso, né? Porque dói. E é a mesma coisa com os animais. Então, a imensa maioria das vezes, o que o animal está apresentando está relacionado em algum grau com alguém da família. E quando a família está aberta a olhar para isso, a gente tem um olhar ampliado e aí os resultados podem vir de uma maneira mais eficiente. Então, se ela não quiser olhar, beleza. Tem um resultado? Tem, mas não é tão completo quanto quando a gente olha para o todo. Eu gosto muito do exemplo que você dá do peixinho. Não adianta a gente limpar o peixinho e jogar ele no aquário sujo de novo, né? Então, quando a gente olha para o todo, nossa, o resultado é muito interessante, é muito legal, faz muito sentido.
que eu falo para as pessoas também é que às vezes a gente não consegue a cura da maneira que a gente estava querendo para o animal. Mas ter este conhecimento dá um alívio para a pessoa e para o animal que faz com que a vida fique mais leve. Porque agora você sabe a origem, você sabe o que esperar, você sabe de onde vem. Não é mais uma incógnita, não é mais um diagnóstico, meu Deus do céu, vai morrer, acabou. Não. A gente consegue dar uma qualidade de vida com essa leveza, né? Porque se a gente fica olhando, ai meu Deus, vai morrer, ai meu Deus, vai morrer, vai morrer, né? Então, quando a gente tem essa leveza, as coisas fluem de uma maneira mais fácil. E os animais respondem bem, né? Acredito que nem as crianças. É puro, né? Então, a hora que recebe ali a família recebe aquela informação, eu brinco que é como se ele tirasse uma mochilinha, tipo, ufa, posso ficar mais leve agora, né? Então, assim, eu sou apaixonada por essa medicina exatamente por isso. Nada como ter clareza, né? Acho que você traz muita luz para a vida desses tutores, né? Que eles tenham a informação correta, que eles saibam o caminho da cura. Porque eu acho que a medicina veterinária como um todo tá ainda muito no escuro, né? Eu vejo isso. Não sei o que você vê ainda, por mais que os tratamentos assim estão evoluídos, mas ainda falta muito, né? Essa parte de integrativa mesmo, né? De entender os sentimentos também do animal, de entender a biologia, como ela responde, né? Então, eu falo que isso se tornou também uma causa minha, né? Apesar de meu foco não ser tratar animais, mas a gente aplica em animais também, justamente pelo sofrimento deles, né? A gente se depara com questões que tu sabe que tu pode estar ajudando, mas infelizmente esses profissionais não têm esse conhecimento, né? Então, acho que tanto eu quanto a Cris também, né? Tem uma missão grande aí de levar esse conhecimento, né, para o mundo. Eu falo isso, quanto mais pessoas souberem, melhor, porque daí eu falo para todo mundo, você não precisa querer necessariamente trabalhar com a medicina germânica, mas ter este conhecimento clareia na hora que você faz, que você tá ali com o paciente e com a família para um diagnóstico. Então, assim, serve para qualquer área, para o oncologista, para o dermatologista, para o clínico, para o cirurgião, para qualquer área. Então, você não precisa ser terapeuta, mas ter esse conhecimento de base ajuda. Ah, tá, não quero estudar isso. Então tenha um colega que te ajude nisso, né? A gente está aqui, tem tanta gente formada agora, né, que pode proporcionar isso. Ah, eu não quero entrar a fundo nisso. Ah, então eu vou ter um parceiro aqui que me ajuda nessas questões, né? Sim, é isso aí. E, nossa, eu te falo que assim, pra mim, né, depois que eu perdi o Zion, que foi agora em fevereiro que ele se foi, não é muito fácil, viu, pra mim ainda falar sobre isso. Porque rola bem esse sentimento de culpa, né? Dizer assim, poxa, mas eu tava doente ali, eu não. E na verdade, o que acontece com muitos tutores, né? Depois que o filho nasce, a maior parte do tempo, tem pessoas que sabem lidar melhor, né? Depois que uma criança vem no mundo. Agora, para mim, se tornou muito difícil dar atenção como eu dava para ele, porque ele era meu filho, ele dormia comigo, dormia conosco, a gente tratava ele, né, como um animal, óbvio, mas assim, era uma ligação muito maior. E quando chegou o Anthony, essa ligação, eu me sentia assim, tinha dias que eu não tinha olhado para ele, assim, eu não tenho vergonha de falar aqui, porque realmente essas coisas me doem, assim, sabe? Eu não fiz por mal, mas eu sei o quanto ele foi ficando, assim, hoje eu consigo enxergar, né? Naquela época eu não conseguia, eu não tinha nem tempo para ver o coitadinho, né? Assim, para mirar os olhos nele, né? Que tem muito essa questão de ser visto. Mas a gente se sente culpado, sim. Eu falo que eu ainda não resolvi isso, sabe? Da morte dele, sabe, Cris? Ainda tá pesado pra mim, viu? Por mais que assim, que a gente tem conhecimento, a gente sabe que não é nossa culpa, né? Mas é uma coisa, essas questões, eles são como filhos, né? Não adianta. É o tempo pra cura, eu acho, né? Sim, é exatamente isso. Faz parte da família. A gente tem um contato muito próximo. A gente tem o sentimento de que é o nosso filho mesmo.
E ele virou o segundo filho, então faz parte dessa dinâmica. E ele sabia disso, né? Que chegou um serzinho que demandava mais atenção naquele momento. Então, para ele, com certeza não foi ruim, porque ele sabia que aquela criança, o irmão mais novo dele, precisava, né? Mais de você e do pai. Só que a mãe sempre vai se culpar, né? Eu falo assim, a mãe sempre vai pegar uma culpa. Ou é porque trabalha demais, ou é porque trabalha de menos, ou porque cuidou demais. Sempre tá culpada por alguma coisa. Então, assim, eu falo, acho que o mais desafiador de trabalhar com o meu cliente é exatamente essa culpa. Ainda mais quando eles sabem que tem essa relação com, né, do que ele tem né, com o animal. A primeira coisa que vem é a culpa. Eu falo, calma, porque é aprendizado para eles também. De todos os animais do mundo, por que esse veio parar na sua casa? Porque ele ressoa semelhante a você. E através de você e da sua família, ele também pode se curar, porque ele também está em evolução. Então, assim, se não fosse na sua casa, ia ser na outra. E que bom que é na sua, que você está dando amor, que você está ali cuidando. Então, isso costuma dar uma amenizada nessa culpa, porque você sabe que é pro aprendizado dele também, que as coisas iam acontecer porque ele também precisava aprender nisso. E com relação ao luto, a gente tende a querer superar, e não é assim, né? É o tempo, é devagarzinho, é um filho que foi, né? É uma parte nossa. Vive muito tempo junto com eles, é um contato muito próximo, então o tempo, sabe? Aí o dia que dá aquela dor, aquela saudade, chora, fica, sabe, se acolhe. E aí vai ter, eu falo para todo mundo, tem os dias bons e os dias não tão bons. O importante é, no dia não tão bom, se respeitar, sabe? Chorar, ficar quietinha, né? Procurar acolhimento. Vai passando, a gente vai aprendendo a viver com a dor da ausência da presença, né? A presença da ausência, a presença tá ali daquela ausência, né? A gente vai aprendendo a lidar. Dizer que a gente vai superar, também não sei se daria para usar essa palavra, porque a gente sempre vai lembrar, né? Sempre vai estar ali a lembrança. Ainda mais quando o fim não é um fim assim, morreu porque estava velho, morreu porque né, eu estava passando por uma crise, então tem muita conexão aí, né? Mas com certeza algum dia vai ter que ser resolvido aí. Vamos lá. Aos pouquinhos. E aí, Cris, então me conta mais, né? Eu sei que você tem muitos casos assim de resultado, né? Eu lembro quando eu comecei a acompanhar o Instagram da Cris, ela postava diariamente, né? O modo que ela trabalhava, os resultados. Então eu achava sempre muito incrível, porque ela sempre pegava muitos tratamentos assim que não eram comuns, né? Que assim, tu custava encontrar um veterinário trabalhando com aquilo. Então eu comecei a acompanhar de perto o trabalho dela, justamente porque eu vi assim técnicas muito diferentes, muito legais. Eu acho que você integra tudo também, né, Cris? Junto com a medicina germânica, junto com todos os cursos aí que tu fez. E me conta assim, bom, tu deve ter milhões de casos, né, para falar, mas teve algum que te marcou mais, que tu queira compartilhar conosco? Depois a gente responde aí perguntas, né, do pessoal, mas compartilha com a gente, Cris. Tá. Eu tenho, assim, tem vários, né? E assim, os que eu acho que mais surpreendem são os dos animais silvestres, porque na maioria das vezes a gente não tem histórico. Foi achado na praia o lobo marinho, ele tá lá. Daí ele vem para dentro de um centro de reabilitação, ele é reabilitado, muitas vezes ele não pode voltar para o mar porque tá cego, não tem, enfim, não consegue ter essa soltura, ele vai ter que viver ali. E quando ele passa a viver ali, ele passa a desenvolver algumas questões que ninguém entende o porquê. E aí, a hora que a gente entra com a medicina germânica, clareia. Clareia tudo. Por que caem os pelos dele? Porque ele teve uma separação. Então, a gente vai juntando as peças. E quando a gente une tudo isso, acalma de um jeito a equipe que o bicho fica bem. Assim, é muito legal. A resposta já aconteceu casos contigo, porque
Comigo essa semana tem acontecido muitos casos, com humanos, né? Mas eu quero saber se aconteceu contigo com animais também. Por exemplo, o tutor vem, fala com você sobre o caso. Olha, Cris, então tá acontecendo isso, isso, isso. E depois de falar contigo, o animal melhora? Assim, sem Sim, você ter muito. colocado Ah, a mas eu mão. acabei de falar, ele já mudou. Já aconteceu? Sim, muito. É muito legal. Nossa, a gente fica sem. Tipo assim, mas já a gente nem tratou. E olha só como é rápido, né? Só de É você rápido. tocar Eu lá falo no que eles assunto, são você começa. puros. Uhum, Eles são que puros. E legal. aí eu falo que eles ficam ali com um sinalzinho, ó, através do sintoma deles, né? Tipo, mostrando pra gente, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, tem uma coisa. A hora que a gente vê, parece que ele fala assim, ufa, não preciso mais demonstrar tanto, né? E aí melhora, assim. Eu vejo isso toda hora também, é bem Que interessante. legal. Muito bom. É, Bom, então animais silvestres, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Como você conhece um pouco da medicina germânica, então já está trabalhando, né? Eu gostaria de saber o que tu acha, porque eu sempre tive dúvidas, tá? Agora eu vou colocar a Cris numa sinuca de bico. Quando falam assim, Cris, tal animal foi retirado não pode mais retornar, tá? Não pode mais retornar, porque Sim, ele não aprendeu a caçar e tal, tal, tal. E aí, não, tem que sim. ficar aqui, né? Tem que ir pro zoológico, porque ele não vai conseguir sobreviver. Como que Aham. tu enxerga isso? Porque isso não entra na minha cabeça. Eu falo, mas animal mamífero aprende, como é que não vai aprender? Claro que vai aprender. E aí eu fico naquela briga interna, sabe? Mas Sim, será que é verdade mesmo? sim. É verdade que é muito difícil deles conseguirem se É. virar depois, especialmente dependendo da idade que eles chegaram. Porque muitos dos comportamentos são aprendidos espelhando no grupo, na mãe, Entendi. nos que estão em torno. E aí, se ele não aprende isso, ele vira assim uma presa muito fácil. Fora Ah, que o contato dele direto ali com os humanos faz com que ele não tema humanos. E os humanos hum, são maldosos. Então hum, acabam caçando, pescando, entendeu? E é essa a questão. Eles ficam muito vulneráveis aos predadores da hum. natureza normal, que até aí eu acredito que não seria tanto o problema para soltar, porque faz parte, beleza? Ele reabilitou e ele vai voltar para a vida dele. Mas a interação com os humanos. E aí tentou-se fazer isso algumas vezes. Existe um projeto chamado Projeto Peixe Boi. Eles pegam peixe-bois bebês ou que tem algum problema de saúde, que está encalhado na praia, levam para o centro, reabilitam, colocam o marcador e solta. E assim, é gente tirando foto, abraçando o peixe-boi, é peixe-boi todo machucado. Então, assim, a recorrência desses animais machucados devido a essa interação muito próxima é muito grande. Aí a gente pensa, putz, tá fazendo bem para ele? Tá lá? Ele tá se machucando toda hora por conta dos humanos que não respeitam isso. Então, a gente fica nessa, sabe? E como tem a maioria desses animais estão assim a um trisco para entrar em extinção, a gente tem medo. Então acaba, então vamos segurar esses exemplares aqui para a gente continuar tendo variação genética para poder ir soltando. Então tem alguns projetos, por exemplo, com aves, psitacídeos, arara, papagaio, que consegue-se, depois de algumas gerações, essas aves elas vão ficando cada vez menos com contato humano, cada vez mais com contato só com os pais e consegue-se a reintrodução. Então, assim, Ah, varia muito da idade que chega, de como chega, de quanta distância consegue ter desse ser humano para poder fazer essa interação. Então, assim, dá muita dó mesmo você ver o bicho ali, né, confinado e tal. Mas se a gente for parar para pensar que é pro bem dele e da espécie como um todo, a gente acaba relevando. O que é tá muito bom. legal é que eu tinha assim uma impressão bem reservada. E aí eu comecei a frequentar algumas instituições aqui do Brasil
para fazer a micro com a germânica. E Marina, eles são muito bem tratados. A maioria vem para fazer acupuntura sem precisar de sedação, coleta sangue, faz ultrassom, tudo, toma soro. Sim, eu ficava, gente, dá pra tirar. Que bonito, nem criança às vezes é tão bonzinho, sabe? Eu falo, gente, que fofo. Então, assim, cria, você sabe, família mesmo ali. Eles se apegam de um jeito e ficam tão bem que você fala assim, até que ele não tá sentindo tanta falta, porque senão ele não ficaria tão bem, não se reproduziria. Um medidor importante é esse. Quando o animal não tá bem, ele não consegue se reproduzir. E hoje em dia, a maioria dos lugares está com excesso de bicho, porque eles estão se sentindo à vontade. Então, aí também é interessante. Que legal que tu me falou isso. Isso acalma meu coração. É um grande medidor, né? Porque agora eu tô lembrando dos casos que eu vi, assim, que ficavam trancados, enfim, mas eles estavam reproduzindo. E é verdade, olha que interessante. Antigamente não conseguia, morria um, já tinha que repor por outro, porque não acontecia isso. E hoje em dia as técnicas estão tão evoluídas, as pessoas pensam tanto, a equipe pensa tanto em enriquecer o ambiente deles, em deixar o mais próximo possível do que seria na natureza, que eles acabam conseguindo ciclar, fazer par e reproduzir. Então você fala, interessante, tipo, né? É sinal de que eles estão bem mesmo, porque senão não reproduziriam. Tem animais que chegam em idades assim, tipo 20 anos, que na natureza morreria com 10, 12. Então você vê que também ele tá se sentindo bem, porque senão ele morria antes, né? Ele não ia conseguir viver tanto tempo assim. Então, através disso que eu falo, então não tá tão ruim. E assim, dependendo dos lugares que você for em São Paulo, observa se não tá tocando a música do Dr. Hammer. Tem muitos recintos com a canção curativa do Dr. Hammer. Eu peço para eles colocarem, eles colocam porque dá resultado. Que legal! Então você escuta uma musiquinha, você fala, que musiquinha ambiente. Quem conhece sabe que é a canção do Dr. Hammer. Que legal! É legal, então, né? gente, já fica a dica aí, né? A Cris acabou de dar uma dica sobre a música do Dr. Hammer, que é a música da medicina germânica, né? Que o Dr. Hammer, inclusive, canta, mas é uma música que ele descobriu, né? Ele compôs, então foi uma descoberta dele e ele percebeu, né, durante muitos anos que essa música é muito curativa. Então a Cris está falando, né, que muitos lugares, né, que esses animais ficam, já escuta a música, né? E aí já vai agindo neles. Muito legal. Cris, tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Animais domesticados que estão fora do seu instinto animal biológico podem ser atendidos com a medicina germânica? Podem, com certeza, porque o que acontece? O que a gente vê? Por exemplo, esses que vieram da natureza, por algum motivo, estão confinados ali num aquário, num zoológico. Acaba se formando um sistema ali, um sistema familiar mesmo, entre esse animal e a equipe de tratadores. Então, por exemplo, eu fui fazer a micro com a germânica numa estrela do mar. Ela era a mais velha do lugar. Essa é a Cris, gente. Ela era a mais velha do lugar. Gente, que amor, muito legal do mar, olha só. E ela começou a se degenerar. E isso é normal de acontecer quando elas vão morrer. Só que eles não estavam entendendo o porquê que ela estava se degenerando, sendo que ela estava com tudo muito igual. E aí, fazendo a micro e vendo, pele, contato, separação, com quem que ela está se separando e tal. E na micro dava 15 dias. Quando a menina falou, meu Deus, o tratador dela, o tratador do recinto dela, fica 15 dias aqui e 15 dias fora. E não era assim antes. Então ela começou a sentir a ausência dele. Meu Deus, gente. Aí precisou adaptar ela com outro tratador junto com ele para ela parar de se degenerar ela também. Que amor! Meu Deus, uma estrela do mar. Eu nunca imaginei que você trabalhe também com estrela do mar, Cris. Olha só! E foi muito legal, porque assim, um bicho que assim, eu já tinha visto, mas eu nunca tinha interagido. Então, para mim, era... E ela tá toda encolhidinha. E conforme eu ia fazendo as palpações e ia falando as coisas, ela ia se movendo, tirando assim uns tentáculos. E eu falei, gente, que interessante. Respondendo mesmo, sabe? Aquele estímulo. Então eu falei, gente, muito legal. O mesmo aconteceu com um cavalo marinho.
Eu enfiei a mão dentro, porque daí eu tenho na água, né? Enfiei a mão dentro e comecei a fazer, ia falando pra moça. E aí ele grudou assim no meu dedo, tipo, é isso, é isso. Eu falei, gente, eu vou levar ele embora, que bicho fofo! Que lindo, Muito. cavalo Aham. marinho. Sim. E era Olha. essa mesma questão, era esse mesmo tratador. Ele saía a cada 15 dias e os bichos sentiam, porque tá acostumado com ele. Daí ele conversou, porque ele tava fazendo um tratamento nele, né? E aí ele conversou, e aí a gente conversou, fez todo o manejo, aí ficaram todo mundo bem, mas eles sentem a mudança. Gente, Uhum. olha só, que Outro legal caso bem ver. legal, Marina, é É que eu coisa fui é atender coisa de um. Deus. E a Cris é muito conectada, gente. Ela é muito conectada. Ela tipo, ela conversa, né? Ela conversa com os animais, mas olha que nível ela chega, né? Que animal ela que tipo de animal, né? Porque a gente está Sim, acostumado a ver em cachorro, em cavalo. A Cris ela vai sim. além, né? Eu Nos atendi um animais. Nossa. peixe, um peixinho, que o olho dele esbugalhava, assim. Só que é uma doença que tem, sara, mas o dele não sarava, e tava com aquele olho esbugalhado. Aí eu perguntei, o que que ele viu que ele não gostou? E aí a menina falou, o tubarão do recinto comeu a fêmea dele. Aí o olho dele, entendeu? Esbugalhou, imagina, ele viu a fêmea dele ser morta. Aí colocaram outra, só que ele não se adapta. Aí a gente trabalhou com ele e ele ficou bem. O olhinho voltou, ele achou outra fêmea, tiraram desse recinto, colocaram em outro. Então, assim, você vê, você consegue proporcionar uma qualidade que jamais alguém imaginaria. Que foi porque o peixe viu a fêmea, entendeu? Ninguém ia imaginar. E aí, quando a gente descobre isso, muda o manejo. Então, a gente tira ele desse tanque, coloca ele em outro, coloca outros da espécie dele lá e acredito que vai dar tudo certo. E deu. Passou um tempinho, ele foi, se pareou e teve lá a vida dele de casal de novo. Massa, Cris. Sabe o que eu Sim. tava pensando enquanto você estava falando? Que para você trabalhar esse nível, né, que você está trabalhando, de sensibilidade também, não é qualquer profissional que vai conseguir atuar. Eu vejo que essa medicina, ela não é para todos. Tem que ter um coração muito grande, tem que ter uma Tem que empatia, confiar tem que no que vem, confiar, tem que sabe? confiar. Mas você entender que o peixe estava daquele jeito por causa do tubarão que comeu a fêmea dele, entende que para muitos isso é besteira? E eu vejo Besteira. isso Uhum. com Tipo, é humanos, assim o né? tempo todo, na natureza é assim, mas para ele não foi, né? Então, marcou. Um caso também bem legal, eu estava fazendo, trabalhando com um lobo marinho, e que ele já está lá há muitos anos, ele é muito querido, e ele não estava sarando da pele, não sarava, não sarava, não sarava, gente, que estranho. Aí eu fiz tudo, contato de separação, não sei o que, beleza, tá. Aí eu fui prescrever um floral para ele. A hora que a veterinária viu o floral, ela começou a chorar e tirou o floral do bolso e falou aqui, olha isso aqui. Era igual, Marina, o mesmo floral que eu passei para ele era o dela. O que que acontece? Ela tinha ficado grávida e teve que sair de licença. E ele ficou, separou dela. Como assim? A vida inteira comigo, agora não tá. Quando ela voltou, a filha dela não estava conseguindo ficar bem do desmame para ir para a escola. Então, ela e a filha estavam tomando o mesmo floral que esse novo precisou tomar. Para todo mundo entender que essa separação fazia parte, que acontece, que ela virou mãe, que, entendeu? Então, o nível de conexão chega a esse ponto. Tipo, ela tinha dois filhos, um lobo e uma filha, entendeu? E a separação deles estava afetando cada um de um jeito e o floral era idêntico. A hora que eu vi, eu falei, nossa, gente, é muito legal, né? É muito legal, Cris, é muito legal. Deixa eu ver. Gente, quem tem mais pergunta para Cris pode colocar, tá? Eu vi algumas perguntas aqui. Aqui, ó, o Luciano tá falando, o pessoal que trabalha com vacas leiteiras usa músicas na hora de tirar o leite, as vacas ficam mais calmas, elas dão mais leite. Você teve uma experiência, né, com Tive, que a Cris me mandou. sim. Os animais, eles estão o tempo todo... O que que eu falo, né? O que que eu percebo? Os animais, eles estão a serviço da humanidade, desde sempre. Então, lá atrás, quando iniciou a domesticação, era bom.
para os humanos e também para os animais. E hoje, com essa proximidade, eles estão se colocando mais ainda à disposição de nós. Então, é só a gente parar e olhar com atenção que a gente vai ver que o que eles estão sentindo está refletindo algo para a gente, que dá para a gente trabalhar nisso e ajudá-lo de alguma forma. Então, eu vi alguém perguntou aí, logo no começo, como que trabalha com os animais com a medicina germânica? Exatamente dessa maneira, conversando com o tutor, com o responsável por ele, com quem cuida dele, para ir identificando esses conflitos, esses DHS e ir montando essa história. E na maioria das vezes, só de ter essa consciência, o bicho já, tipo, ufa, foi visto, né? Já tem um passo aqui. E aí a gente tem recursos, que nem a música que a gente pode colocar, pode dar um floral. Aí tem várias técnicas que a gente pode associar para que esse manejo fique cada vez melhor, né? Tipo, mudar de recinto, se for, né, preciso. Então, é legal isso, porque o que é o lance da medicina germânica para mim? É trazer essa história que a gente às vezes fica totalmente perdido. Tipo, da onde? Da onde vem isso, né? E quando você sabe, faz sentido. Então, desvendar mesmo, né? É um trabalhinho de detetive. Detetive, muito bem. Ó, Vetzu Cannabis. Sou veterinária, estou iniciando o curso, adorando. Iniciei devido à comunicação intuitiva animal, onde eles relatam sobre as doenças vindo de um acontecimento emocional ou deles ou dos tutores. Que legal, sim. muito bom. É lindo. A medicina veterinária e os terapeutas em geral que gostam de bicho tá começando a abrir para esse olhar, né? Não tá mais sendo só aquela coisa mecânica de eu chego, eu trato desse bicho e beijo, tchau, né? Tá começando a expandir. Eu falo que a medicina veterinária tá evoluindo para esse nível e quem não acompanhar isso vai ficar para trás, porque a família mudou. Hoje em dia o bicho é da família, ele faz parte, ele pertence ali. E se você não olhar com cuidado para ele, o veterinário não consegue conectar com esse cliente. E aí esse cliente acaba indo procurar outros caminhos. Então, ter esse conhecimento e ter esse olhar é importante. Repetindo, né? Você não precisa, como profissional, querer trabalhar com isso. Mas é interessante que você saiba que existem profissionais que podem te ajudar nisso. Ou que podem ajudar o seu cliente. A gente pode dividir os pacientes numa boa, não tem problema, né? Verdade. Ó, fizeram a pergunta, sempre faz com os tutores, né? Você sempre fala com os tutores. Sim. É isso? Uhum. Sim. Eu sempre... porque é através deles que a gente vai conseguindo montar a história, né? Existe a comunicação intuitiva, as pessoas chegam a comunicar com o animal e falam ali, só que normalmente o animal ele tá mais vivendo no atual, aqui no agora. Ele não vai ficar buscando o que causou algo nele lá atrás. Nós, humanos, é que vamos buscando, né? Foi isso, tá aqui. Então, através da pessoa que convive com ele é que a gente consegue chegar na causa. Às vezes, por exemplo, com cavalos. Às vezes tem o tutor dele, né, o dono, o proprietário daquele cavalo, só que quem monta esse cavalo é outra pessoa, não é esse tutor. Então não adianta eu ficar falando só com o tutor, eu preciso falar com esse tratador e com essa pessoa que monta, porque é essa pessoa que está ali todo dia com ele. A gente fez uma vez um trabalho de quiropraxia com a termografia. E foi muito legal, porque a pessoa, o cavalo mancava com a pata direita, e já tinha feito de tudo e não melhorava. Aí a gente fazia aquilo, passava a termografia perfeitinho. A pessoa montava e ele entortava. Aí a gente foi ver, a pessoa que monta tem problema no joelho também. Então ela acabava pendendo para o lado, forçando, que fazia com que ele se adaptasse a ela, para ela não cair. Então, se ela não cuidar do joelho dela, não adianta a gente ficar cuidando dele. Porque é uma dupla ali. E nesse caso, não adiantava a gente tratar como tutor desse cavalo, porque não é ele que monta. Então, ele estava, né, mostrando algo daquela pessoa que monta. Então, quem tem mais proximidade com esse animal, quem convive mais com ele, é com ele que normalmente essa pessoa é com essa pessoa que esse animal normalmente vai estar espelhando e mostrando ali, né, a questão. Olha que interessante. Mais uma pergunta aqui, Cris. Ó, o cachorro
cachorro do meu tio adoeceu quando meu tio adoeceu. Ele está repetindo a doença e os sintomas. O que podemos fazer para ajudar? Tá. Assim, a gente teria que conversar com o tio. Porque não adianta a gente querer fazer, porque se o cachorro está espelhando algo do tio, então tem que levar essa informação, talvez mostrar essa live para esse tio, para ver se isso toca no coração dele, se ele vem para fazer essa sessão. Porque não adianta, é que nem a gente pode trabalhar direto no animal? Pode, só que aí a gente volta, é que nem a história do peixinho, a gente limpa o peixinho, mas ele volta para o aquário sujo. E aí ele vai voltar a ter todos os sintomas de novo. É muito difícil. Se ele está espelhando isso de alguém, ele querer ser limpo. Ele vai querer ser limpo se essa pessoa for limpa também. Então, teria que conscientizar o tio, para o tio querer vir e fazer a sessão. E aí ter todo esse entendimento. Uhum. É isso aí. Muito bem. Né? Por que em uma comunicação um cão mostrou a causa da sua epilepsia quando ele foi abruptamente separado da sua mãe? Tem muito significado, né? Muito significado. Nossa, eles mostram, né? Eles podem mostrar. É que normalmente não vem com a comunicação, ela não chega nesse lugar. A maioria das vezes ela chega no que está acontecendo agora. Mas se ele mostrou, ótimo, porque daí você já tem, sem precisar falar com o tutor do que está acontecendo ali. O que não adianta, a meu ver, é que se ele apresentou isso, estando na casa dessa pessoa, essa pessoa tem algo que faz relembrar essa situação que ele viveu. E talvez, se a gente não trabalhar com essa casa, ele fique voltando a ter as convulsões, tendo as crises, porque não está sendo trabalhado o que tem aqui também. É a história do peixinho. Então, a gente trabalhou ele, mas o que está aqui no ambiente, não. Então, é muito difícil. Acontece? Acontece. Da questão ser só do animal. Mas é muito difícil. Ele não erra de endereço, sabe? Se ele tá naquela casa, é porque existe alguma coisa ali que ressoa e que precisa ser trabalhado em conjunto. Uhum. Exatamente. E nesse caso, gente, para vocês entenderem, então, ó, uma separação gerou uma epilepsia, né? Então, por exemplo, a gente fala o conflito motor gera, né, essa epilepsia na fase de cura, porque envolve conflito de movimento, né? Não é nem a separação, mas sim fui afastado, preso. Isso, exatamente. Não consegui me mover, não consegui chegar na minha mãe, né? Mais ou menos isso. Uhum. É muito interessante. Vamos lá. Aqui o Diego está perguntando, né? Nos processos de constelação ali, ele falou que parece que adoece o animal se não tiver cuidado e tempo entre os atendimentos, porque os cavalos nas constelações representam, né, Cris? Eles trabalham, sim. né? Sim, sim. Uhum. Os cavalos, existem vários tipos de constelações e uma das formas de constelar é os cavalos sendo os representantes. E aí existe toda ai, mas coitado do cavalo, ele tá ali, aí ele vai ficar com aquilo para ele. E, gente, não é assim que acontece. É que nem a gente, que nem eu vou ser representante numa constelação. A hora que termina, eu deixo ali o que tem que ficar ali. E os animais é muito rápido. E no geral, eles não estão presos e são obrigados a participar. Você tá ali, eles estão soltos. Vem quem quer, sai quem quer. Então, é muito dinâmico. Assim. Então, eles não são obrigados a participar. E eles têm eles podem ir e vir e eles se limpam muito rápido. Então, assim, eu nunca vi algum cavalo adoecer por conta disso. Na verdade, eu já vi o cavalo ficar bom. Ele estava magro, caquético, quase, sabe, muito mal. E aí ele começou a fazer esses trabalhos das constelações. Era uma fêmea e ela ficou prenha, inclusive. E tem um potrinho hoje em dia. Então, assim, ela foi se curando também de alguma forma ali, se beneficiando daqueles encontros, e ela reviveu. Você vê a foto do antes e depois, você fala, meu Deus, é outra égua, assim, sabe? Então,
Eles podem ir e vir, não é obrigado, sabe? Eles não são obrigados, você tem que fazer, não. Você pode até botar eles ali, mas se eles não sentirem, eles não entram, eles ficam parados, ficam afastando, ficam olhando para, né? Sim. Então... Aqui, Andréia tá confusa, que aqui a Cris está falando sobre uma outra terapia, tá? Que é a constelação familiar, que os cavalos também representam e ajudam, né, os humanos. Aqui tem outra pergunta, ó. Por que fica acontecendo as crises epilépticas, né? Se já está em fase de cura, por que isso volta, né, no animal? Eu falo que a epilepsia é o mais desafiador da gente conseguir uma resposta bem legal, porque tem muito trilho, né, Marina? Eles revivem muito tudo isso. Ainda mais o animal, porque assim, querendo ou não, por mais que os nossos, que nem eu moro aqui numa casa gigante, com um quintal maravilhoso, no mato, meus cachorros podem ir pro mato. Mesmo assim, eles estão confinados dentro desse lugar, né? Então, assim, por mais que para o cachorro, para o gato, eles tenham a liberdade, é uma liberdade restrita. E se ele já teve um conflito, ele fica reativando. Tô preso, eu quero sair agora, mas a minha tutora não tá, eu só vou sair a hora que ela quer. Então, é muito fácil. Eles não têm o raciocínio, né, de dizer assim, não, eu tô aqui nessa casa e tá tudo bem, aqui vai ser melhor. Não, eles querem sair e pronto. Esse é o conflito deles, eles não têm outro pensamento. E pensando nisso, né, nossa, como eles fazem conflito motor, né? A mesma coisa, a criança quando fica muito tempo na escola, trancado dentro de uma sala de aula, né, que gera hiperatividade também. Então, eu nunca tinha E nos animais parado. também, a hiperatividade. Quantos a gente do não animal, vê que lambe, verdade. que só late. É isso. Aí, nossa, chega em casa, o animal destruiu a casa inteira, né? A casa inteira. Mordeu tudo. Sim. E aí você fala da escola, né? Hoje em dia cresceu muito o movimento da creche para os cães. Então, os cães vão em creches, só que é a mesma dinâmica da escola. Não tá com o pai e com a mãe, não tá com o tutor. Ele quer estar com quem ele conhece. Por mais que ele ame a creche, por mais que a criança ame a escolinha, ainda assim faz conflito motor. Porque tá ali, tem que estar. Às vezes ele não quer ir, mas ele teve que ir. Eu tenho uma cliente só que ela chega na porta da creche com a cachorra dela. Se a cachorra dela vira as costas, ela vai embora. Se a cachorra entra, a cachorra fica. Então, ela deixa a cachorra escolher se ela quer ir aquele dia para creche ou não. Isso é legal. Né? A chance dela ter um conflito motor naquela dinâmica diminui, porque ela não está sendo obrigada a ficar ali. Para na porta. Quer menina entrar? Entra. Não quer menina? Então vamos embora. Aí é interessante. Mas quem tem essa escolha hoje em dia é muito difícil, né? Muito difícil. Nossa, que coisa, né? Por mais que às vezes a gente quer ajudar, acaba fazendo muito conflito neles, né? Muito. Muito conflito. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para Cris? Vamos ver quanto tempo. A gente tem aí 10 minutinhos mais, gente. Quem vai perguntar? Cris, você quer compartilhar alguma coisa que você acha importante? Aqui, ó, tem mais perguntas. Vamos ver, ó. Um pitbull que morde a própria pata até ficar em carne viva. Não é sempre, esporadicamente. Sim, é compulsão, né? É essa hiperatividade. Ele tem que virar essa energia para algum lugar, e aí é na lambedura. E a própria lambedura libera hormônios que dão prazer. Então é que nem roer a unha. Você vê a pessoa com a unha na carne, mas ruim. Porque por mais que tenha aquela dor, dispara um mecanismo inconsciente de que tá bom, tá gostoso. E aí vira um vício mesmo. Então a gente tem que tratar não só o que faz ele ter isso, mas também esse vício, porque vira um vício. A gente trata a raiz do problema, a gente muda o manejo, faz o que precisa ser feito, mas tem que tratar como se fosse um viciado, porque é um vício, é uma mania que a gente precisa ir redirecionando para algo que agregue, não para algo que machuque, né? Acho que já dá até para ele começar, Cris, não sei o que tu acha, mas já daria para ele começar observando isso. Será que esse animal tá passeando, tá ficando livre um pouco, né? Sim, tá tendo, porque assim, aconteceu muito também, em razão da pandemia, os animais eles tinham uma rotina dos tutores saírem e voltarem, e ficavam muito tempo sozinhos.
Com a pandemia, ficaram tudo muito próximo. E agora a gente está tendo muita demanda dessas compulsões, dessas manias de ansiedade, de depressão, porque ele, cadê minha família agora? Sumiu todo mundo. Ninguém, eles não entendem. Cadê? Tava todo mundo junto e agora não tem mais ninguém aqui. Estão me Só chega, sai de abandonando. manhã e volta à noite. Como assim? Então, isso também a gente precisa trabalhar. E aí aumenta o número dos cães epiléticos. Porque também fica ali, eu quero ir junto, mas eu não posso ir, eu tô aqui sozinho. Então, é um ciclo, né, que a gente consegue identificar. Uau. Ó, a Eliana falou assim, ó, ouvindo a Cris falar da vontade de estudar veterinária. Ela é podóloga. Que legal. Os animais se entregam ao campo. Assim como as crianças, né? São muito puras, né? Muito. Eles querem ajudar de alguma forma e eles acreditam que eles vão salvar os tutores, que a criança vai salvar os pais. Então eles fazem, eles se entregam mesmo. Por isso que é importante estar atento, né? Quem tem filho humano, quem tem filho bicho, tem que estar ligado. E ao menor sinal, se olhar, tipo, opa, o que isso está querendo me mostrar também, né? E não só focar na criança, mas em todo o manejo que está sendo feito no ambiente. Porque por mais que esteja, sei lá, na melhor escola, na melhor creche, no melhor lugar, será que é aquilo que ela está precisando? Isso você traz bastante no seu Instagram por conta do seu filho, né? Eu acho isso muito legal, porque é isso, ele é um mamífero, ele quer estar junto, não pode ficar, né? Liberando, precisa ter o processo dele, mas não assim, vai, né? Calma. E eu falo que, assim, muita gente enxerga isso como problema, sabe? Eu me transformo num problema para muita gente, porque a maioria das pessoas acham que não, gente, para de achar problema onde não tem, é a escola normal, ele tem que ir pra escola. E eu falo, não é normal. Normalizaram o que não é normal, né? Porque foi tão feito assim, larga a criança lá, vai embora, vira as costas, ela fica chorando. Vai pra trás. Acho que isso é normal e não é, né? Não é. Você viu? E essa questão dos animais, mesma coisa, né? O normal não é normal, né? Por isso que, assim, de uma luta muito grande na gente, né? Sim. Eu tava vendo, né, que nem a minha cachorra teve cria aqui em casa. Então eu tô acompanhando, só tinha tido cria em casa uma vez, quando eu era adolescente. Então agora eu tô acompanhando desde sempre, né? Desde o dia que cruzou até agora. E é muito interessante, porque até o desmame é feito de forma lenta. Ela não acordou um dia, arrancou os cachorrinhos de lá, igual é feito nos canis. Cata os cachorrinhos e leva embora para outro canto, né? Não, ela tá nesse processo. Ela me conta, deixa eu aprender com essa cadela, por favor. Porque eu quero logo começar esse desmame. Só que eu não tô pronta, não. Como é difícil, né? Meu Deus do céu. Eu vejo para ela também. Ela deixa um pouquinho, daí ela sai, daí ela volta. Aí vai, aos pouquinhos, não é uma coisa abrupta, sabe? Eu falo, gente, é muito tirar. Ah, não vai mais mamar. Como assim? Calma. Aí ela dá uma rosnadinha, sabe? Assim, eu falo, gente, é muito perfeita a natureza, né? Não vai dar problema se for feito devagar, né? No tempo. Não precisa acelerar nada. A gente quer acelerar, a criança já tem que ser isso. Calma. Aos pouquinhos, né? Não é assim que nem eles vão começar, são Dobermans, então eu vou ficar com todos, são 3, vão ser 4, fora os vira-latas. Então vai vir, é muito bicho. Vai vir o adestrador, só que daí ele vai vir na minha casa. Ele falou para ensinar, não comando ainda, mas para me mostrar como que eu faço. Sabe? É tudo sem punição, sem agressão, tudo na paz, sabe? Eu acredito que é uma educação consciente. Você não vai impor, tem que mijar, que tem que... Não, calma. Bota os paninhos para ele errar menos. Sabe? Ele já foi pensando, gente, que interessante, né? Deixa à disposição para quando ele fizer no lugar certo, você elogia. Se fizer no lugar errado, você ignora. Então, é gradativo. Tem que ter paciência, né, na educação. E leva um esforço, né? Leva. Não é fácil, dá muito mas mais eu penso trabalho. que a gente vai colher no futuro, né, Maria? A gente tá tendo esse trabalho maior agora, mas depois viram indivíduos mais saudáveis mentalmente, né? Então eu acho que isso vale a pena, o esforço inicial, né? É isso aí. Ó, última pergunta aqui. Como tratar um gato com insuficiência renal crônica?
Tá? A gente precisa, é igualzinho, o tratamento, ele vai ser o mesmo. A gente precisa fazer uma conversa com esse tutor para identificar esse conflito, para ir propor o que precisa ser feito. Então, a gente tem um padrão, né, na medicina germânica, mas é muito individual também, né? E a insuficiência renal, ela está ligada a mais de um conflito na maioria das vezes. Então, a gente precisa olhar com cuidado para esse animal e fazer um tratamento voltado para essa família. Porque na minha casa pode ser uma questão e na sua pode ser outra, né? O pano de fundo pode ser o mesmo, mas o que vai levar ao sucesso na terapia é levar em conta a família, né? E não só a questão pontual. Exato. Então, por exemplo, né, a medicina germânica traz a informação para a Cris. Olha, pode ser uma situação onde ele se sente abandonado, né? Vamos pegar um conflito aí, o abandono. Mas aí a Cris vai ter que encaixar no contexto dessa família, o que realmente está acontecendo, se alguém está se sentindo abandonado, e aí começa a investigação, né? Sim, Começa a investigação. É muito de se colocar no lugar ali, né? Dos personagens. E se tá crônico, por que que tá tão crônico assim, né? Por que que tá fazendo isso se manter nessa Por que que tá tão intenso, né? Porque insuficiência renal, para mim, já é um dos conflitos, assim, tá intenso, né? Tá pesado, né? Sim. E muitos gatos têm, assim, é muito difícil um gato numa fase da vida não ter. E aí a gente pensa também nessa natureza deles, né? A gente traz um gato para dentro de casa e proporciona alimentação tudo errado. E aí a gente tira da natureza dele aquilo que ele precisa. Então, gato nasceu para comer ração. O cachorro também não, mas o cachorro ainda se adapta um pouco melhor. Agora, para o gato, isso é um veneno. O gato, ele tira a água do alimento que ele come. A ração tem água? Não tem. É difícil ver gato tomando água. Então, você tira ele dessa natureza dele, né? Ele tá sentindo um peixe fora d'água dentro de casa. Olha, é um peixe fora d'água. Nossa, é um peixe fora d'água. Então, por isso que tem muito. E aí, as casas, normalmente é tudo baixo. O gato gosta de ficar no alto. Então, precisa ter coisas para ele ficar no alto. Precisa ter vários tipos de arranhadores. Várias caixinhas de areia espalhada, com granulado, que é muito detalhado, sabe? Assim, o gato é muito específico. Então, a gente precisa, para ele ser saudável, a gente precisa fazer toda uma mudança no nosso manejo ambiental para que ele consiga viver bem por bastante tempo. Olha que interessante, né, gente? Todo o conhecimento, né, que a Cris agrega, né? Não é só analisar os conflitos, mas olha o ambiente, será que está adaptado o mais próximo, né, da realidade dele, para que ele se sinta mais em casa, para que resolva esse conflito, né? Então, nossa, que lindo. Cris, tá acabando aí o nosso tempo. Se você quiser, né, gente, sigam ela, né? O Instagram dela tá aqui, né? Sempre aparece no Instagram, depois eu vou te marcar também quando eu publicar. Então, sigam a Cris, né? Logo você vai também lançar, né, Cris, um curso para tutores, vai ser isso? Isso. A gente está com a jornada. Quem não se inscreveu pode se inscrever. Chama Jornada com o Meu Pet. Começa segunda-feira. São 3 aulas gratuitas que vão falar dessa interação, dessas dinâmicas, né? Para a pessoa começar a entender essas relações, né? O que eu tenho que fazer para que esse animal fique bem dentro do meu convívio doméstico? Então, essas coisas que a gente está falando aqui, além dele mostrar para a gente o tempo todo, através dos sintomas dele, será que a minha casa está apta a receber esse animal? Será que eu estou cuidando dele da maneira que a espécie dele precisa? Então, vai ampliar um pouquinho o conhecimento dos tutores em relação a isso, porque a gente não erra querendo errar. A gente dá casa, comida, roupa lavada para eles e ração achando que tá tudo lindo. E não é. Essa é a necessidade humana. Eles são animais, então eles precisam de pequenos ajustes. Também não é nada uau, que já vai fazer muita diferença e minimizar esses conflitos. É isso aí. Muito bem, muita gratidão a você. Se você quiser. Bom, então, né, já falei, sigam, façam a jornada da Cris, né? E, Cris, gratidão de coração, né?
Você é sempre maravilhosa, sempre me ajuda muito com muitos casos, sempre que eu preciso, né, que eu preciso ajudar algum animal, né, que eu sei que a Cris, né, tem esse conhecimento brilhante, eu sempre recorro a ela. A Cris já salvou minha vida aí várias vezes, né? Nossa, infinitas vezes. Ela sempre me ajudou, nunca me negou ajuda. Então, Sim. contem com ela, gente, porque ela é muito legal. Contem Sou fã da comigo Cris. mesmo. Marina, brigadão, viu? Assim, eu sempre falo para você que o que você ensina é assim, não existe palavras para isso tudo que você está ensinando. Eu falo que todo mundo tem que ter essa formação, tem que ter esse curso, que não seja para atender, mas pelo menos para saber para sua vida, sabe? Já muda muito. Então, assim, eu acho que o caminho é iniciar pela Germânica para ter essa visão, né? E conseguir levando a própria vida e a vida dos bichos e das relações que vão vindo, né? Então, esse conhecimento é imprescindível, assim. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Ah, Conte de sempre nada. comigo. De nada, a Cris sempre, desde o início lá, né? Porque você chegou, eu não lembro que ano tu começou, tu lembra, Na primeira Cris? turma, Foi na primeira? na primeira turma. Nossa, foi na primeira turma, então 2017, né? Sim. E que incrível! A Cris sempre permaneceu conosco e sempre está acompanhando, Aí eu estudando entrei na agora. última agora, que eu falei, preciso dar uma revisada nisso Isso tudo. Aí tem aí, ela tá, a sabedoria biodivina. E falei, ela tá lá conosco no grupo, né? Sempre lá sim. ajudando. Então, assim, gratidão de verdade, tá? Por toda a confiança de Obrigada, sempre. Marina. Obrigada. Um Tchau, beijo. gente. Obrigada, tá? Tchau. Tchau, tchau. Até mais.